Olá pessoal, Eduardo Correia aqui com mais um vídeo. Vamos tratar sobre um assunto chamado condução de viaturas blindadas ou de veículos blindados, tá? Essa condição de condutor de viaturas blindadas serve para que tipo de profissional? O profissional que é motorista de um VIP, o segurança pessoal privado SPP, o VSPP, vigilante pessoal privado, né? Os seguranças de autoridade das forças municipais, estaduais ou federais. E nós vamos trazer aqui, abordar um assunto de grande relevância, tá? Ultimamente, o que tem ocorrido? Situações de crise relacionados a veículos blindados. Então, gostaria de demonstrar para os senhores alguns pontos críticos sobre isso, alguns riscos que devemos entender para que a gente não passe situações complicadas com o nosso VIP. Normalmente, estaremos dirigindo para uma pessoa de grande importância, chamado VIP. Pode ser um empresário, pode ser uma autoridade, ou enfim, aquele dignatário que, por sua vez, tem o direito ou tem a condição, condição financeira de financiar um segurança, um motorista e um veículo blindado. Pode ser também você, que tem um veículo blindado e queira aprender um pouco mais sobre as situações de risco envolvendo esse tipo de carro, falando assim. Então, pessoal, precisamos entender alguns parâmetros. Precisamos entender qual é o objetivo dessa aula. O objetivo dessa aula é fazer você pensar, que você tem uma ferramenta na mão e que essa ferramenta pode ser prejudicial para você mesmo. Então, a ferramenta em questão aqui é o veículo blindado, tá? Então, não basta ter um veículo blindado, precisa entender essas situações. Primeiro, na condução, você tem que entender como funciona a blindagem. A blindagem, ela tem nivelamento, correto? Você precisa entender qual é o tipo de blindagem e de nivelamento que o meu veículo tem, ou o veículo que eu estou trabalhando, essa viatura que eu estou trabalhando, tem. Então, essa blindagem, ela é classificada em 2, 2A, 3, 3A, 4, e 4A e 5. Então, o que acontece? Essas blindagens, você tem uma noção de que tipo de proteção que você tem. Então, normalmente, carro civil, o carro paisano, você pega aí entre 2 e 2A. Talvez 3. Pode ser que tenha. É difícil, tá? 3, 3A são veículos militares para cima. Então, são veículos oficiais. Veículos que vão carregar autoridades ali, do governo. E aí, é feito dessa forma. Então, busquem conhecimento sobre isso. Não é o tema do vídeo falar sobre isso. Mas existe uma classificação entre essa tabelinha e as armas que são perfurantes ou não dessas blindagens. Eu vou colocar uma tabela aqui para os senhores dar uma olhada aí. Então, normalmente, trabalhamos com 2A. Munição 9mm, .40, enfim. São as armas mais utilizadas pelos marginais hoje aqui no Rio de Janeiro. Estou falando no contexto de Rio de Janeiro. Porém, estamos vivendo uma grande crise aqui no Rio e eles já começaram a utilizar fuzis. Então, na questão do fuzil, a coisa muda. Beleza, pessoal? Então, ultimamente, nessa semana aí, um policial militar faleceu, morreu, sucumbiu, devido a um ataque de marginais com fuzis de alto calibre, de alto impacto, e perfuraram a blindagem dele e ele foi ferido lá dentro e sucumbiu dentro da viatura, dentro do próprio veículo. Então, senhores, antes de começar a nossa aula, eu quero mostrar para os senhores a diferença de um veículo comum para um veículo blindado. Então, vamos lá.
gravidade do veículo comum está direcionado à altura da porta, tá? A altura da porta, ali na cintura do combatente. Então você está dirigindo, o centro de gravidade é na cintura das pessoas que estão ali dentro sentado. O que acontece nesta situação? Quando você colide com qualquer tipo de obstáculo, né? Qualquer tipo de obstáculo, o impacto e toda essa carga aqui será distribuído nesse sentido aqui. Então, normalmente o carro vai afunilar aqui, ele vai sanfonar, vai ter uma leve levantamento da traseira, mas todo o impacto será concentrado aqui, porque a massa está centralizada. Isso acontece no veículo comum. Já no veículo blindado, como ele tem um pouco mais de peso, então ele vai ganhar entre 250 a 500 quilos, ele pode ganhar isso de acordo com a blindagem dele, sobe o seu nível de centro de gravidade para a altura do rosto. Então todo esse peso é concentrado na altura do rosto. E aí o que acontece? Toda essa grande massa vai subir. Esse sanfonado não vai haver mais. Não vai haver esse sanfonado aqui. E o que acontece? Toda essa massa, como ele é mais resistente, essa massa ela vai resvalar aqui por dentro. Ela vai ter um impacto muito forte nas pessoas que estiverem ali dentro. Então o veículo blindado é fundamental que você esteja com cinto. Muito mais perigoso o veículo blindado quando tem colisão. Outro detalhe, o veículo quando ele colide, né, com qualquer tipo de antepara, um bloqueio qualquer ali, o que acontece? Você corre um risco de ficar preso dentro da viatura, dentro do veículo. Você corre esse risco. Por quê? Porque ele carrega uma blindagem, não é fácil acesso, os vidros não quebram, e aí você pode ficar preso ali dentro. Que é difícil até mesmo o corpo de bombeiro tomar qualquer tipo de atitude para te socorrer naquela ocasião. É difícil acessar, romper toda aquela fuselagem, aquela estrutura, porque ela é blindada, ela tem reforço. Essa blindagem pode ser de diversos tipos de materiais, inclusive materiais metálicos, ferro. Vai dificultar o acesso para socorrer as vítimas ali. Então, senhores, fundamental o motorista entender todos esses parâmetros. É importante, pessoal, segurança, o motorista. O ideal é que o motorista seja um profissional de segurança qualificado para o assunto. Normalmente nós encontramos no mercado situações adversas. Não vou mencionar, mas ocorre alguns erros no mercado, posso dizer assim. E, infelizmente, é dançar conforme a música, senhores. Não podemos criticar muito, senão a gente perde o nosso emprego. O ideal seria treinamento para todo mundo, beleza? Então, nessa condição, é importante entender quais os pontos fracos, aonde é que eu posso romper essa barreira, aonde eu posso bater para que aquele vidro sucumba, quebre. Eu não vou dizer aqui porque não é o intuito do nosso vídeo ensinar esse tipo de proposta, mas eu deixo para os senhores aqui subentender que existem pontos fracos, sim, da blindagem. Pontos fracos esses que é utilizado justamente para mitigar riscos no caso de colisão, de acidente automobilístico. Beleza? Então, senhores, existe toda uma diferença. Perceberam aí que até no comportamento, quando a gente bate um veículo blindado com um veículo comum, é diferente até essa absorção de impacto.
Então, é fundamental que o vigilante pessoal privado, ou o VSPP, né, o VSPP ou o Segurança de Autoridade, o SAGAUT, tenha esse tipo de preocupação. Não é bem simples assim entrar num veículo desse e fazer de qualquer maneira. É lógico que precisa sim de um entendimento sobre o veículo e sobre alguns aspectos gerais. Podemos mencionar também algumas formas de condução. Se o veículo é blindado, trafegue sempre pelo canto esquerdo. Por que pelo canto esquerdo, Correia? O canto esquerdo da pista é o canto de velocidade. Você vai embalar ali e você tem um lado protegido, que é o seu lado esquerdo, que é o lado do motorista, que também é o lado perigoso. É o lado crítico do veículo, é o lado do motorista, é o lado esquerdo. Qualquer ataque a motorista ou a viatura, ela é sempre feita no motorista. Então, para quê? Para que se pare a viatura. Então, muito cuidado com o lado esquerdo. Prossiga pela via, pelo lado esquerdo, protegendo você. E o VIP, ele é necessário que ele esteja sentado atrás do motorista, do lado esquerdo também, tá? Qualquer tipo de ataque com arma de fogo, você deve botar o seu veículo em movimento, sempre. Não deve frear. Sempre em movimento. Vou explicar por quê, o que acontece com o vidro quando ele é alvejado. No vidro blindado, você deve ter cuidado nisso. O primeiro disparo pegou aqui. O segundo disparo pegou aqui. O terceiro, aqui. Você agrupou os 3 disparos, formando um triângulo. Deverá ter cuidado nos próximos disparos. Enfraqueceu a blindagem aqui. Então, 3 disparos, enfraqueceu a blindagem. Isso é perigoso demais, é crítico, beleza? E se alguém jogar algum tipo de química, artefato, produto, para que você não tenha visão do ambiente externo, nunca ligue limpador de para-brisa. O limpador de para-brisa, ele faz a espalha daquele material. Então, se jogarem ovo, né, normalmente é uma técnica, jogarem ovo, né, nunca ligue limpador de para-brisa nem ejetor de água. Você pode fazer uma mistura e piorar a sua visão. Siga em frente, o mais rápido e a melhor forma possível. Beleza? Não havendo condições de deslocamento, o que você vai fazer? Você vai entrar no combate veicular. Você tem um veículo blindado. Você pode se abrigar atrás desse veículo. Desça rapidamente para combater. Caso você tenha técnica para isso, quantidade efetiva e situações adversas que favoreçam o combate. Desça e combata. Se você tiver só com o seu VIP e for alvejado, deite rapidamente sobre o banco, dificultando a travessia dos projéteis e pegando nos senhores. Então, deite no banco para poder fazer dificultar um pouco mais. Beleza? Sei que tudo aqui são técnicas que na vida real, se você comparar com a vida real, né, pode dar certo, também como não pode dar certo. Mas é importante o conhecimento sobre as técnicas. Beleza? Para que vocês não errem, não busquem uma tomada de decisão errada, precipitada. Já vi alguns casos que o camarada às vezes abriu o vidro para combater, e aí por ali ele foi alvejado, dificultou a blindagem. Quando você arreia o vidro, a blindagem fica um pouco mais fácil de ser transposta. Então nunca se arreie vidro para combater. Quer combater? Abre a porta, você vai ter uma blindagem, um apoio, um abrigo ali, e combata pela porta com o vidro fechado, se for o caso, tá?
Então nunca abra vidro para poder combater. Cuidado com o porte de arma veicular. Não dá para você andar com a arma em condições achando que você vai perfurar o vidro. Se você faz algum treinamento tático, viaturas comuns, que a gente pode aplicar sobre o vidro, da blindagem não pode. Você tem que estar atento a isso. É perigoso. Já andei de viatura blindada, né? Trabalho com viatura blindada, já andei armado. Eu nem uso a arma quente, eu uso uma arma fria para que eu não erre pela uma simples memória muscular, eu pegar a arma e atirar por cima do vidro. Vai resvalar ali dentro, pode me machucar ali dentro ou machucar quem estiver comigo. Então, cuidado com esse tipo de conduta. Então, treinamento gera memória muscular. Cuidado. Senhores, outras situações. Veículo, caminhão. O caminhão, quando ele pode afunilar 2 caminhões na via. Então, evite ficar atrás de caminhão. É uma tática para se parar carro blindado. Para um caminhão à frente, um caminhão à retaguarda, encosta e pressiona os 2 veículos. Sabe o que acontece? Os vidros blindados são tão resistentes que eles pulam fora. Então, cuidado com o caminhão. Nunca fique à disposição de caminhão, nem atrás, nem na frente. Busque sair de perto de tipo de caminhão. Cuidado com o para-choque do caminhão. O para-choque do caminhão são lâminas. Essas lâminas elas podem agarrar o teu pneu e estourar o teu pneu. Numa manobra, numa situação, numa colisão. Então busque sair de perto de caminhões. Beleza? Isso é fato. Outro detalhe, excesso de velocidade. Cuidado com as normas de trânsito. Mantenha sempre o Código de Trânsito Brasileiro em vigor. Você só vai fazer qualquer tipo de manobra, que aí você tem que ter um conhecimento de manobras evasiva, defensiva, né? Ou manobra tática, eu digo manobra tática, né? Movimentos defensivos, evasivos e ofensivos. Cuidado com esse tipo de manobra, porque um simples acidente de trânsito pode virar um crime comum, homicídio, entre outros, dependendo do aspecto, do contexto. Então, cuidado ao utilizar veículos para algumas afinidades. Cuidado na utilização do veículo. Só use essas manobras em extrema necessidade. O pneu do veículo blindado, ele tem uma camada de borracha. Se o pneu furar, o veículo não cai sobre o aro. Ele tem uma borracha onde você vai ter um tempo para chegar a determinados lugares. Se isso acontecer, muito cuidado, porque a direção fica pesada, o veículo fica bobo e você pode deslizar, ele pode não obedecer os seus comandos. Então, cuidado com os movimentos bruscos na hora de você esterçar o volante. Beleza? Se for em curva, então, muito cuidado. São diversos assuntos a abordar, são muitos tópicos que nós precisamos entender. Eu também preciso policiar com algumas palavras aqui, que é um vídeo aberto, e nem tudo está disponível nesse contexto aqui. Então, eu gostaria de convidar os senhores para o curso presencial de segurança de autoridade, o segurança de executivo. Normalmente, eu abro turmas no meado do ano e minhas turmas são bem pequenas. E aí eu posso demonstrar tudo isso aí na prática. Então, o conhecimento fica muito mais avançado em relação a esse assunto abordado sobre hoje. Hoje eu gostaria de mencionar só isso aí. Espero que os senhores tenham gostado. Quem puder fortalecer o canal, dá aquele like. Eu voltarei com novos assuntos voltarei com novos vídeos sobre esse assunto, tá? Então, em breve, lançarei mais um pouquinho sobre viaturas blindadas. Fique com Deus e até o próximo vídeo.